Eloise Surbiton. Espera, essa não é Eloise, é o Lancelot, o ganso dela. Agora sim. Eloise Surbiton parecia uma garota comum, mas já foi muito doente, tanto que nem conseguia debutar na alta sociedade. Não que ela se importasse com isso. Quem a vê assim, cheia de energia, nem imagina que no passado era uma garota fraca e vivia à beira da morte. A capital sempre foi sufocante para ela, então, quando seus pais decidiram ir morar no interior, tudo mudou. O ar puro de Peltham mudou sua vida e agora Eloise aproveitava tudo, principalmente a mansão de Blazebury, onde o pai trabalhava como administrador. Desde pequena, ela andava livremente pelo lugar e amava cada canto, até o dia em que descobriu que sua liberdade teria os dias contados. O novo administrador chegaria e isso a deixou bem chateada. No início, ela não tinha interesse nenhum no forasteiro, mas ao saber que o primeiro nome dele era Ryan, pensou que fosse o famoso tenente-coronel Ryan Wilgrave, o homem que ela admirava, mas só que não. Era apenas um tal de Ryan Turton. Ao lembrar dos seus desenhos inapropriados que havia feito em homenagem a seu querido Wilgrave, guardados lá na mansão de Blazebury, Eloise correu até lá para poder se livrar deles, porque definitivamente não pegaria nada bem se alguém os encontrasse. Só que ela acaba sendo pega em flagrante por um sujeito desconhecido que a confunde com uma ladra. Quase morrendo ao se desequilibrar no topo da escada, Eloise é salva por esse homem. E como o azar dela nunca vem pouco, ainda vê seus desenhos espalhados pelo chão, bem na frente dele. E o pior, o tal desconhecido era ninguém menos que o novo administrador da mansão. E a primeira impressão dele sobre ela era que era uma garota completamente sem vergonha que fazia desenhos indecentes do tenente Wilgrave. Olá, eu sou a Pai e esse é o Portal Pão A. Hoje tem obra nova na área e já adianto, tá muito divertida. Então já se prepara e vem comigo nessa viagem. E é claro, não esquece de se inscrever no portal, deixa o like e comenta o que achou, isso ajuda demais. Agora, bora pro portal? Eloise fica indignada, surtou e chamou os empregados enquanto ameaçava o Ryan com uma vela acesa. A confusão só se resolveu quando os funcionários explicaram quem era quem. Mesmo tentando manter a etiqueta, o clima entre eles continuou péssimo. Antes que ela fosse embora, o Ryan ainda fez questão de provocá-la, dizendo que uma parte do desenho dela estava errada. Na opinião dele, era muito maior do que ela havia desenhado. Tudo que saía da boca daquele homem só reforçava para Eloise que seria impossível se dar bem com ele. Imagine quando ela descobrir que o Wilgrave, que tanto ela admirava, era na verdade o próprio Ryan. Ele usava essa identidade falsa de Ryan Turton como sobrenome e as imagens que tinham sido divulgadas do herói da nação eram na verdade o rosto de um subordinado que ele pegou emprestado para esconder seu verdadeiro rosto. Apesar daquela fama toda, o Ryan odiava a atenção que recebia. Não ligava para cartas, presentes ou admiração das moças, porque sabia que ninguém de fato conhecia. Tudo que ele havia feito na guerra foi tentar sobreviver com seu batalhão, e ainda assim ele foi duramente criticado por algumas decisões que tomou, e essas críticas acabou abalando sua confiança. Por isso, ele foi para lá, para Blazebury, sob a fachada de o novo administrador, apenas para descansar a mente. Mesmo sendo um lugar bem pacífico, Peltham não era muito fácil para ele não. Ryan ainda tentava se adaptar à tranquilidade, e apesar de ter ficado curioso com a Eloise, pela atitude, pela ousadia em seus desenhos, ele decidiu manter distância da moça ao perceber que ela era mais uma fã de Wilgrave. O problema é que Ryan fala uma coisa e faz outra. Depois de enviar uma carta à família de Surbiton, cheia de elogios a Eloise e demonstrando interesse em revê-la novamente, acabou sendo convidado para jantar lá na casa do Surbiton. Quem não gostou nada disso foi a Eloise, que passou a achar que ele estava tentando expor seus gostos peculiares à sua família. Para surpresa dela, o Ryan ainda tinha um dos desenhos do Wilgrave desnudo, mas prometeu não contar nada a seus pais, já que queria manter uma boa relação com a família Surbiton, de quem ele precisava ali ajuda para administrar Blazebury. Mesmo assim, Eloise não confiava nele, e o jantar foi bastante desconfortável para ela, mesmo com Ryan se mostrando educado e cavaleiro com todos. Quando o jantar terminou e todos foram para a sala continuar a conversa, Eloise nem quis ficar, já estava preparada para ir para o quarto. Porém, ao ouvir que o assunto seria Wilgrave e que o Ryan havia servido na mesma infantaria que ele, ela não resistiu e resolveu escutar a conversa escondida. Uma das convidadas demonstrou profundo desprezo por Wilgrave, culpando suas decisões na guerra que terminou causando a morte de seu irmão, que também era um soldado, e chamando o cara de covarde por ter recuado, enquanto os outros batalhões ficaram para lutar até o fim. Eloise esperava que o Ryan defendesse seu superior, mas ficou chocada ao vê-lo concordar. Ele afirmou que a retirada foi uma atitude realmente covarde por parte de Wilgrave e que ele nem merecia ser chamado de herói, já que só pensou em salvar a própria pele.
Eloise não deixou isso passar. Ela ficou furiosa e entrou na sala confrontando Ryan, afirmando que conhecia o Wilgrave muito melhor do que ele, que supostamente havia lutado ao lado desse herói. Mesmo sob a desaprovação da mãe, que acreditava que ela era apenas uma garota apaixonada tentando defender seu crush, Eloise fez questão de provar que as decisões de Wilgrave foram estratégicas e não covardes. Para isso, ela pegou um livro ilustrado que mostrava a localização onde Wilgrave e seu batalhão estavam durante a guerra. O local ficava em grande altitude, o que causou mal-estar nos soldados devido à baixa quantidade de oxigênio. Além disso, o suprimento de alimentos havia sido interceptado, deixando o batalhão debilitado, o que fez a situação ser favorável aos inimigos que fizeram um ataque surpresa. Diante disso, Wilgrave tinha apenas duas opções: recuar ou deixar seus homens morrerem sem condições de luta. Ele escolheu desobedecer às ordens superiores e salvar seu batalhão da morte iminente, mesmo sabendo que isso seria visto como atitude covarde. Na visão de Eloise, Ryan, que supostamente estava lá, deveria ser grato por estar vivo graças a essa decisão do Wilgrave. Ryan ficou em choque, porque tudo que ela tinha dito era exatamente o que aconteceu. Seus soldados estavam feridos, exaustos e sem condições de combater. E aquela foi realmente a sua única saída. Ainda assim, tudo que ele ouviu depois de salvar tantos soldados foram críticas. E Eloise, que nem esteve na guerra, conseguiu entender a sua decisão. Ele ficou muito tocado, que chegou até a agradecê-la. Mas Eloise estava bem irritada por ele ter insultado seu Wilgrave e disse que ele deveria era direcionar aquele agradecimento ao tenente e não a ela. Em seguida, saiu deixando o clima da sala bem pesado. Depois, o Sr. Surbiton pediu desculpas pelo comportamento da filha, mas Ryan disse que não era um problema. Pelo contrário, ele pediu que ele até agradecesse a ela, pois foi graças a Eloise que ele conseguiu compreender melhor o Wilgrave. Já Eloise não saiu impune dessa. O pai a colocou de castigo por uma semana, sem poder sair. Nem quando sua melhor amiga, Abigail Ogilvy, foi visitá-la, ele proibiu o encontro. Resultado, ela ficou uma semana trancada em casa, pintando um quadro cheio de ódio pelo Ryan. Quando finalmente foi liberada do castigo, os pais pediram que ela fosse até Visbury devolver alguns livros que havia pego emprestados de lá. E louca pela liberdade, ela queria ir do jeito que estava vestida mesmo, cheia de tinta, usando avental de pintura, mas acabou sendo obrigada a se arrumar corretamente. Já o Ryan estava lá em Visbury tentando lidar com os pesadelos que acontecia frequentemente. Ele nem conseguia dormir direito, muito menos se alimentar quando tinha esses pesadelos que faziam ele reviver as críticas que havia recebido sobre seu comportamento na guerra. Uma parte dele temia que todas aquelas acusações fossem verdadeiras e isso tirava muito do seu sono, o que acabava também tirando seu apetite. Por mais que tentasse relaxar no lugar pacífico como Peltihen, ele ainda estava considerando a situação difícil. Para a sorte dele, a Eloise apareceu e fez ele esquecer alguns minutos da depressão que o afligia. Porém, ela estava bem furiosa. Ela desceu alguns metros antes da mansão Bisbury apenas para extravasar sua fúria sobre o Ryan. E pior ainda, ela estava chateada porque, além de ter sido obrigada a se arrumar inteirinha só para visitá-lo, teve que levar tortas feitas pela mãe para que ele comesse. Achando ele indigno de receber as tortas de maçã, ela resolveu comê-las sozinha antes de ir para Bisbury. O que ela não esperava era que o Ryan estivesse ali perto observando toda a cena. E nem demorou para ele aparecer e provocá-la, obrigando-a a dividir a torta. Apesar de não estar com fome e estar fazendo aquilo apenas para irritá-la, assim que provou o lanche, ele acabou gostando tanto que comeu todos os pratos que ela trouxe sozinho, para a indignação de Eloise. Apesar de tudo, ela foi bem intrigada com a habilidade dele de se esconder sem sequer ser notado. Inclusive perguntou se aquilo vinha de algum treinamento dele como soldado. Raya confirmou dizendo que era uma de suas habilidades especiais e muito elogiadas pelos superiores. E aproveitando-se disso, sabendo que o Wilgrave seria superior dele, ela também questionou se ele já havia elogiado por conta dessa habilidade. Raya sentiu vontade de contar a verdade para ela, porém desistiu no último momento, inventando uma desculpa e mandando que ela voltasse para casa mais cedo. Quando a Eloise contou para as amigas a situação que passou com ele, rapidamente surgiram rumores por toda Peltihen, só porque ele comeu as tortas que ela levou. E graças a esses rumores, muitas garotas começaram a ir a Bisbury como se fosse casa da mãe Joana, entrando lá à vontade na tentativa de ajudar o Ryan a se alimentar melhor. Inclusive, uma chegou a encontrar ele do jeito que veio ao mundo, tomando banho do lado de fora. Ryan não entendia como todas essas garotas estavam sabendo da sua situação de não se alimentar muito bem, já que ele mal tinha contato com elas. Mas na verdade, a situação dele complicada com a comida nem vinha só por seus problemas com a guerra. Era algo que ele carregava desde a infância. Sua mãe teve um caso com um nobre e acabou tendo ele como filho. Como não foi assumida, ficou mal falada e decidiu sair da capital e ir morar no interior. Lá, ela conheceu um lenhador com quem se casou e foi assim que o Raya passou a usar o sobrenome de Wilgrave.
Anos depois, ele teve contato com o pai biológico, um conde que era desprezível e desrespeitava tanto a mãe dele quanto ele, considerando um filho ilegítimo, apesar de demonstrar um certo interesse no Raio. Tudo isso contribuiu para os problemas que ele tinha agora com depressão e alimentação. Mesmo assim, ele não conseguia esquecer o gosto das tortas de maçã que Heloísa havia levado para ele, tá? E pensando nela, estava ficando difícil para ele esconder seu interesse. Desde o primeiro encontro, Rai achou Heloísa linda, cheia de vida e energia. Não conseguia tirar os olhos dela, mas por ela ser mais uma fã de Willgrave, ele preferia manter uma certa distância, pois na visão dele, o verdadeiro Willgrave estava longe de ser o herói que ela imaginava. Apesar da postura firme diante dos outros, o Rai tinha uma mente bem fragilizada. Qualquer crítica o afetava profundamente, a ponto de fazer ele questionar constantemente as suas próprias decisões. Enquanto isso, a Heloise descobriu que muitas famílias estavam enviando suas filhas solteiras para Bisbury, formando filas de carruagem na tentativa de conquistar o Ryan pelo estômago. Tudo por causa dos rumores que começaram com seus próprios comentários. Abigail ficou bem animada, achando que brevemente elas teriam algum anúncio de casamento vindo de lá. Mesmo que o Ryan tivesse até bloqueado o acesso dessas pessoas livremente à mansão de Bisbury, a sua irmã mais nova, a Julia, era a única que ele estava liberando algumas visitas. A Julia é a mesma garota que pegou ele lá tomando banho. Heloise não via Julia como uma boa opção para ficar com Ryan, fazendo com que Abigail achasse que a amiga Heloise estivesse até interessada romanticamente no Ryan. Porém, ela deixou bem claro que não era nada disso. Na verdade, ela não gostava nem da Julia e nem do Ryan, e por conta disso, Heloise considerava que os dois ficando juntos seria um pesadelo de convivência para ela. Abigail sempre nutriu uma imagem impecável da irmã mais nova, então ela custou um tanto a entender a aversão da amiga Heloise pela irmã. A ficha só caiu quando ela soube das atrocidades que essa Julia dizia pelas costas de Heloise. Ao confrontá-la em casa, Abigail deparou-se com a crueldade nua e crua da irmã mais nova. Ela celebrava com as garotas a possível queda da Heloise no meio social, alegando que, por ela não ter condições de ter filhos, ela não era mais uma rival à altura e que nenhum homem tinha interesse real nela. Ela dizia isso sem qualquer remorso, para a profunda tristeza da irmã Abigail. Na verdade, as coisas que Julia falava sobre Heloise eram até piores. A própria Heloise escutou enquanto a Julia estava na sua casa com suas amigas, ela até questionar a liberdade que ela tinha de entrar e sair de Bisbury, considerando ela metida a dona da mansão, e que tudo isso acabaria assim que o Ryan se casasse com alguém. Heloise, ela sempre sonhou em conseguir administrar Bisbury, mas ela sabia que havia muito preconceito em mulheres ocuparem esse tipo de cargo. Enquanto isso, o Ryan parecia estar apenas tolerando as visitas de Julia. Ele agia mais como um ouvinte passivo para as coisas que ela contava, ignorando todos os esforços da garota para prender a sua atenção. Porém, Julia mencionou algo que chamou a atenção do Ryan pela primeira vez. Era sobre os eventos que acontecia em Bisbury, como ela estava ansiosa para o próximo evento do verão, querendo saber que ele convidaria como parceira. Raya não fazia a menor ideia do que ela estava falando e muito menos que toda a cidade estava esperando que ele fosse o anfitrião da tal festa. E em busca de socorro, ele enviou uma carta para o Sr. Surbiton pedindo explicações sobre o que estava acontecendo. Como o homem estava viajando e não havia deixado um substituto, a própria Heloise, que sempre auxiliou o pai na administração da mansão, resolveu assumir essa tarefa. Ela passou a noite, em claro, pesquisando e redigindo um guia minucioso sobre a reunião de verão que sempre acontecia em Bisbury, detalhando cada passo que ele deveria fazer. Ao receber a resposta de Heloise, Raya levou foi um grande susto, porque a carta já começava com um afetuoso "meu querido Ryan". Ele mal podia acreditar que ela estava tratando ele com tamanha doçura. O que ele não sabia era que Heloise tinha o hábito de escrever cartas que nunca enviava para Willgrave, desabafando sobre sua vida e sobre as notícias que ela lia nos jornais a respeito dele. Naquela noite, após terminar a instrução técnica para o Ryan, ela começou a escrever suas cartas para Willgrave. E na carta ela mencionava coisas a respeito do Ryan, que agora era um novo administrador de Bisbury, e isso chateava ela, que ela considerava ele um cara bem desrespeitoso e etc. Ela também confessou uma ponta de admiração por ele, que ao contrário de outros soldados que gritavam e silenciavam as mulheres quando confrontavam ele, Ryan manteve a voz em tom calmo e até agradeceu ela quando os dois entraram em confronto. Por conta disso, ela admitia que talvez ele não fosse tão ruim. Heloise ainda defendia Willgrave fervorosamente contra as calúnias que a imprensa escrevia sobre ele, dizendo que adoraria ir à capital apenas para fechar todos esses jornais que o difamavam. Raya divertiu-se horrores lendo a carta. Ele percebeu imediatamente que ela tinha cometido um erro, mas o fato de o destinatário original, tecnicamente, ser ele mesmo, tornava tudo ainda mais engraçado. Ele achava as ações de Heloise bem hilárias, especialmente a forma como ela assumia a sua defesa. Enquanto ele sorria sobre isso, a Heloise estava em colapso, imaginando que ele acabou com uma parte da carta dela em mãos. Ela não sabia nem onde esconder a cara. E após dias em silêncio angustiante, esperando
que ele escrevesse alguma coisa comentando sobre essa carta, a única mensagem que ela recebeu foi uma carta de urgência, onde ele pedia que assim que ela lesse a carta, fosse imediatamente para Bloomsbury. Sem perder a oportunidade de provocá-la, ainda colocou uma observação na carta, dizendo que ele não era o seu querido Ryan. Eloise foi para a mansão de Bloomsbury em puro estado de surto. Quando viu Ryan, ele estava na frente da mansão com aquele sorrisinho de quem sabia demais. Ela já estava pronta para cavar um buraco e se esconder. Mas para a surpresa dela e um certo alívio, o assunto nem era tal carta. O problema era um drama comercial que estava ali rolando. Duas lojas gigantes da cidade vizinha, de Camden, estavam saindo quase no tapa porque ambas queriam ser os fornecedores exclusivos do evento. E o pior, a própria Eloise tinha prometido isso para as duas lojas no passado. Chamando a responsabilidade para si, Eloise deu um chega pra lá diplomático nos lojistas. Ela dividiu as tarefas meio a meio e de quebra ainda jogou na cara deles erros que cometeram no evento passado para justificar porque ninguém teria exclusividade dessa vez. Ainda mandou que trabalhasse direito para que, quem sabe, no próximo ano, um deles fosse escolhido para ser o único fornecedor do evento. Ryan ficou só assistindo, passado com o poder de administração da gata. Ele percebeu que ela não era apenas um rostinho bonito, que ficava ali escrevendo cartas e desenhos inapropriados de Will Grave, mas uma profissional de respeito. E aproveitando que ela estava com a mão na massa, o Ryan pediu uma ajuda com o resto da festa. Eles foram para a biblioteca, continuar suas pesquisas, e como um bom clichê, os dois acabaram pegando o mesmo livro, as mãos se tocaram, e Eloise quase teve um teco e se afastou na hora. Ryan, que não perde uma, resolveu brincar com esse comportamento nervoso dela, questionando se seria porque ele não era o verdadeiro querido Ryan dela. Antes que ele soltasse mais alguma pérola sobre a carta que ela escreveu, a Eloise simplesmente tampou a boca dele para silenciá-lo. O problema é que 2 segundos depois ela se arrependeu desse comportamento porque ela só fez eles ficarem ainda mais íntimos. E para melhorar ali o clima que ficou, Ryan perguntou se ela vivia mandando essas cartas para Will Grave, só que ele não falava em tom de deboche nem nada, mas a Eloise meio que entendeu assim. Ela confessou que ela no início mandava muitas cartas diretamente para ele, só que ele nunca respondia. E mesmo não ofendida, porque imaginava que ele estava recebendo muitas outras cartas e não poderia ler todas, ela continuou escrevendo, porém apenas para desabafar mesmo sem enviá-lo. Até mandou a real que não se importava mais se ele quisesse contar para todo mundo que ela escrevesse essas cartas ou sobre os desenhos, porque pior do que estava a reputação dela no momento, ele não conseguiria deixar. Ryan a surpreendeu dizendo que não iria espalhar nenhuma difamação, muito menos gostava desse tipo de coisa. Ainda disse que se ele fosse o Will Grave, ele adoraria receber as cartas dela. E ainda convidou para ficar e jantar na mansão Bloomsbury. E nesse jantar, sendo espontânea como sempre, a Eloise até alertou que para alguém que estava tendo dificuldade de comer, estava comendo muito bem, né? E as famílias que estavam ali preocupadas com a alimentação dele ficariam felizes em saber disso. Ryan só conseguia rir das atitudes dela. Na verdade, ele estava fascinado pelo jeito sem filtro da Eloise. Diferente das mulheres da capital, que pareciam bonecas de porcelana de tão perfeitas e ensaiadas, Eloise era um caos em pessoa. Para qualquer outro homem, aquele jeito zero dama dela era um sinal para fugir. Mas para o Ryan, era exatamente esse jeito dela que o deixava hipnotizado. Quando ele se deu conta para onde seus pensamentos estavam indo, até se assustou. Como já estava ficando tarde, Ryan insistiu acompanhá-la até em casa, porque estava muito escuro e não achava bom ela caminhar sozinha. Eloise não amou a ideia, mas acabou aceitando. Só que antes de saírem, uma das funcionárias da mansão, que não era nem boba nem nada e já tinha ali sacado o interesse do patrão na Eloise, aconselhou a ele que não tirasse todas suas dúvidas de uma só vez, porque assim ele ficaria sem desculpas para chamá-la novamente. Ryan, mostrando que adorou essa ideia, deixou claro que ele poderia até criar motivos caso fosse necessário para chamá-la ali. Eloise nem estava sacando o que estava rolando, apenas se ofereceu para tirar qualquer dúvida que ele ainda tivesse sobre o banquete. Ryan admitiu que ele ainda tinha algo que queria saber, que era como ele deveria organizar os convidados na mesa. Como ele era novo em Peltier, ele não sabia quem poderia ter atrito ou não. Então Eloise separou possíveis famílias de ficarem perto um do outro, sentados à mesa. Depois até quis saber quem ele queria que ficasse sentado à sua frente. Ryan não entendeu a importância disso e ela explicou para ele o óbvio. Em jantares, os lugares em frente a pessoas solteiras era estratégico para o flerte. E até imaginava que ele fosse querer a Júlia sentada na frente dele, já que estava ali rolando um encontro entre eles dois, né? Foi nesse momento que caiu a ficha do Ryan sobre todos os jantares que ele participou como soldado, que sempre tinha uma mulher solteira sentada na frente dele. Ele nunca tinha sacado que era porque estavam querendo casar ele com alguém. Porém, o que ele estava mais interessado no momento era saber quem sentaria na frente de Eloise. Quando ele bateu o olho nos papéis organizados por ela, ele viu que na frente dela estaria um tal de Adrian O'Give, e o sangue até subiu. No caminho para casa, ele até tentou dar uma de convencido, dizendo que Eloise não parava de encará-lo porque achava o rosto dele atraente, e sendo sincera, a Eloise sequer desmentiu, porém deixou claro que ele não era o mais bonito, esse lugar era ocupado pelo Adrian. Esse sim era tão lindo que sequer dava bola para ela. Ryan já começou a espumar de inveja do tal Adrian. Até comentou com desdém que o lugar na frente do Sr. Adrian seria
seria o mais disputado pelas moças no banquete. Já Heloise caiu na gargalhada por ele ter acrescentado um senhor na frente do nome do Adrian, explicando que Adrian era o filho mais novo da família Ogilvy e que ele ainda iria completar 5 anos de idade. Dessa vez era o Raya que queria um buraco para se esconder depois de sentir ciúmes de uma criança. E aí, o que vocês estão achando da história? Vale a pena continuar essa viagem? Se quiser ir além, pode fazer parte do nosso clube de viajantes e receber os próximos capítulos com antecedência. O link tá na descrição. E se quiser apoiar o portal, dá para ajudar também pelo Live Pix, igual a Aninha já faz. Ajuda muito a manter tudo funcionando. Não esquece do like, porque ela faz toda a diferença pro canal crescer. Nos vemos na próxima viagem. Bye, bye!